Olá, boa tarde, alunos do primeiro ano de filosofia. Vamos usar aqui a apostila 2, tá? Número 2, ela, meu dedinho, né? E nós vamos aqui ler esse texto da página 87. Eu espero que você leia. Eu estou até pensando em dar uma lidinha, mas acho que a aula vai ficar muito extensa, então eu vou trabalhar já em cima de alguns conteúdos do texto, ok? Depois que você lê esse texto, você faz o agrifamento, grifa as principais ideias que você achar interessante e depois você vai refletir aqui na página 88, tá vendo aí a página 88? Muito bem. Na página 88 tem reflita de forma crítica sobre reflita de forma crítica, né, a explicação sobre as características do conhecimento científico e a concepção de conhecimento científico como verdade absoluta, ok? Né? Então presta atenção, para você fazer uma reflexão, né? E depois eu vou pedir para você aqui embaixo e explicar as características do conhecimento científico, que está aqui no texto, quais as características do pensamento científico, grifa lá. E então põe assim, características do conhecimento científico, você grifa e põe número 1 lá, para você se organizar. E depois a concepção do conhecimento científico como verdade absoluta, que parágrafo que está dizendo isso, aí você grifa e separa também. Porque aí depois você vai ter que escrever uma reflexão sobre isso. Tá? Aqui tem uns termos em inglês, que agora é tudo na moda, né? Eu não sei traduzir tudo, mas who, when, where, how, né? Why, what, né? Quem, quando, aqui, agora, por quê, aquilo, aquele. Eu espero ter entendido alguma coisa, lembrando meu inglês rústico de colégio. Não é verdade? Muito bem, aí para refletir, está aqui a nossa sensibilidade para refletir. Aí tem um texto. A nossa sensibilidade, está vendo aqui? A nossa capacidade de sentir, tudo aqui na página 88. Compõe saber sobre o mundo. A ênfase que temos dado às formas de conhecimento inteligível. O que é inteligível? Aquele que a gente entende, né, lendo nas diferentes formas, através da imagem, através do sentimento, através da contextualização, não só lendo através do texto, né? Ok? Filosofia, ciência, tecnologia, entre outros, está nos afastando dos saberes sensíveis. Será que tudo isso que nos é oferecido, a filosofia, a ciência, as tecnologias e tantas outras coisas, está fazendo a gente perder a sensibilidade de compreender os outros saberes sensíveis, né? O que são saberes sensíveis? Existem saberes intuitivos, inteligíveis, né? E saberes que você vai fazendo na construção do dia a dia de experimentação e relação com as pessoas. Será que se eu ficar só aqui no computador, ou só usar as tecnologias, só usar os livros, só pensar, eu vou me fechar para outros saberes sensíveis? Por exemplo, né? Muitas vezes a gente fica procurando uma explicação tão difícil para uma coisa simples. Às vezes, olha, o que é para você fazer café? Né? Ah, mas você já fica pensando, como é que eu vou fazer o café? E agora? Será que eu devo fazer? Será que eu vou pôr açúcar? Será que eu vou fazer isso? Gente, fazer o café, ele fala de coisas subjetivas também. Você vai lá, conversa, você pode colocar menos açúcar ou mais açúcar, dependendo de para quem está fazendo o café, você vai conversar, você vai trocar ideias, você vai perceber coisas, né? Você vai fazer amizade, você vai dialogar. São coisas sensíveis do dia a dia que a gente sente e que a gente aprende também trocando ideias, né? Tem muitas outras coisas, que nem o canto de um passarinho solto, né? O desabrochar de uma flor, né? Para que eu vou ficar tentando teorizar, explicar isso primeiro se eu não for e ver, né? Que adianta eu ficar conhecendo só aqui no monitor se eu não experimentar, né? Adianta eu falar para você que esse chocolate que eu estou tomando é bom? Você não sabe primeiro se é chocolate. Depois o que é bom para mim, será que é bom para você? Pode ser que a sensibilidade, né, tenha diferença. Muito bem. Então a gente tem que prestar atenção nessas coisas.
né? Então vamos aí, esse texto aqui trabalha ideologia na ciência do Brasil, né? Então, o que vai tratar o texto? Vai tratar que, assim como o professor tem uma ideia de mundo, os cientistas, eles também têm uma ideia de mundo. O que é uma ideia de mundo? Do ponto de vista de senso comum, ideologia é um conjunto de ideias que vai nortear os meus valores, e esses meus valores vão interferir na minha produção, na elaboração do meu trabalho. O que o texto está dizendo? Que ele não vai interferir na hora que eu estiver fazendo o trabalho. Ele já vai interferir assim que eu seleciono esse trabalho. Dá para você entender? Né? E aí, se a minha crença pode me atrapalhar, se as pessoas, né, das ciências sociais que eu avalio, que eu divido o mundo, o que elas pensam, né? Então, isso vai atrapalhar o meu método? Não, porque o meu método já está levando em consideração que eu vou pesquisar autores ou que eu vou fazer uma produção científica baseada nas referências ideológicas daquele conjunto de pessoas que comungam das mesmas ideias e valores que eu, né? Então, o texto, ele faz essa reflexão, né? É um texto de José de Souza Martins, é da USP, e ele coloca aqui, ó, essas invasões podem não afetar o rigor técnico formal da pesquisa científica em si, porque a interferência se dá antes, é que eu acabei de falar, né? Na escolha dos temas, na definição dos problemas da investigação, mas erguem as muralhas intransponíveis do proibido à descoberta científica. Vou te dar um exemplo, né? Você vai fazer, é comum ter um debate entre religião e ciência, filosofia e ciência, né? Porque filosofia é um método, é um caminho pelo qual a ciência passa para construir respostas. Filosofia, ela não está para te dar respostas, filosofia está para te oferecer caminhos, e nesses caminhos, hipóteses, dúvidas, perguntas, você vai eliminando aquilo que não se prova. E aquilo que se prova, você vai formulando através do método, você vai registrando, escrevendo, às vezes até criando fórmulas, né? Não tem fórmulas matemáticas, não tem fórmulas químicas para se produzir um remédio, né? O que diferencia uma droga do remédio é a quantidade e como você usa, porque tudo é droga, não é? Então isso a ciência tem essa consciência, né? Mas, por exemplo, vamos lá, eu sei que por exemplo, cocaína é uma droga que faz mal. Se eu sou um cientista que quero criar um remédio que eu vou usar cocaína, eu já vou pensar que a cocaína é uma droga perigosa. Tá entendendo? Eu já vou estabelecendo parâmetros e ideias de como eu vou trabalhar isso. Você pode ver que a maioria dos remédios não vem escrito assim, maconha, haxixe, que são drogas aí que as pessoas fazem muito mal às pessoas. Vem escrito a fórmula delas, né? Vem escrito cannabis ativa, né? Na verdade, vem escrito, né? A coca tem um nome, eles utilizam outros nomes. Enfim, isso vai dando parâmetro para o cientista fazer as descobertas dele. Ele já vai escolhendo uma linha de ideia do que ele acha que é certo e do que ele acha que é errado. Mas isso vai contaminar a produção científica? Em tese, não. E por que eu digo em tese? Porque vai depender muito da ideologia do cientista. Ele tem uma formação moral, ele tem uma formação religiosa, ele tem uma formação que não é religiosa, ele tem uma formação humanística ou não, ele tem uma formação liberal, de capital, né? Ele quer ganhar dinheiro, ele quer fazer uma vacina, não importa, ele quer lançar. Olha só agora que interessante, uma vacina demora de 5 a 10 anos para ser testada tudo. Com o Covid-19 aí, tem que se fazer vacina rápida. Por quê? Porque o mercado precisa da mão de obra do trabalhador. O mercado precisa do consumidor comprando. O mercado precisa que as pessoas saiam de carro, abasteçam, usem gasolina, comprem produtos. Existe toda uma lógica de consumo, de geração de emprego e de renda, né? Então aí o que vai aonde? Vai em cima da onde? Da ciência
para produzir uma vacina a toque de caixa. Se pega o cientista que não tem responsabilidade, o que ele vai dizer? Ele vai dizer que ele vai criar uma vacina em 1 ano. Para isso, basta a autoridade deixar ele testar em massa nos seres humanos. E a ética? E se matar pessoas? Porque é nos animais normalmente que se testa, ou agora você cria tecidos para testar in vitro essas vacinas, esses remédios, não é? Então você está entendendo? Então, até que ponto a ideologia, por exemplo, talvez você não saiba, o Charles Darwin, ele era presbiteriano, ou seja, evangélico. E tem muita gente que diz que o Charles Darwin, que criou a teoria da evolução, que bate de frente com a teoria, né, do criacionismo de Adão e Eva. Já esse cientista, né, da evolução, do evolucionismo Darwin, ele diz que não, que o homem foi primitivamente, né, caminhando com o tempo e desenvolvendo. Logo, o homem não poderia ser um homem só Adão ou uma mulher só Eva. O homem surge lá na África como um fenômeno do acaso, né? E aí a ciência tenta provar isso, mas se sabe que a primeira vida é da África. Você aprendeu isso na escola, não vou ficar explicando para vocês tudo aqui. Logo, teoricamente, bate de frente com a teoria do criacionismo. Mas veja, Darwin, ele poderia ter usado a questão religiosa para impedir ele de divulgar um trabalho da evolução, mas não, mesmo ele sendo cristão evangélico, ele escreveu, e hoje às vezes ele é execrado e confundido, porque misturam ciência com fé e religião. Então é isso mais ou menos que o texto vai tratar aí. Mesma coisa dos movimentos da Terra, né, que você aprendeu aí no 6º ano, rotação, translação, né? Você aprendeu Copérnico, Galileu Galilei, você viu que esses caras aí contrariavam a igreja, porque a igreja dizia o quê? Dizia que a Terra girava, que o mundo, que os planetas, todos, a Terra era o centro do mundo e tudo girava em torno da Terra. E esses caras, mesmo sendo cristão, eles mantiveram o compromisso do método, a ciência de separar o método de que as coisas desse mundo se resolvem com as coisas desse mundo e as coisas de fé se resolvem com as coisas de fé. E aí, hoje, você tem todo um planejamento em cima do movimento de rotação e translação. Enfim, a ideologia na ciência no Brasil. Também tem a questão das células tronco, né? As pessoas questionam muito se o homem quer ser mais que Deus, né? E aí a ciência vai dizer não, né? Na própria Bíblia está dizendo que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Logo, Deus ofereceu para o homem essa inteligência toda para questionar e reinventar a vida. Muito bem, então é isso que esse texto vai falar, né? Vai falar, inclusive vai descrever aqui um cara que não era cristão, mas estudava numa escola cristã, e ele é obrigado lá a fazer um discurso homenageando o patrono, e mesmo ele discordando, não acreditando, né, sendo ateu, ele vai lá e faz o discurso compreendendo a função maior, né, que era o papel, né, daquele patrono, a prática social enquanto humanidade, não enquanto santidade, sabe? Não enquanto uma pessoa intocável, mas enquanto humanidade, do que ele proporciona de bom. Então esse texto é muito bacana, você vai ler e vai responder essas questões aqui, tá? Depois, essas coisas de olhar a vida de uma maneira mais simples, tem aqui o poema Ode à Cebola, do Pablo Neruda, né, que você vai ler. Então ele vai tratar a cebola só como uma questão ácida, ele vai descrever essas camadas, vai fazer uma comparação estética de beleza, né, porque a cebola é uma coisa muito útil, mas também pode ser ruim se você comer demais, você fica com cheiro na boca, porém é um antibiótico bacana, mas ela tem toda uma questão estética da cebola, né, de roupas, várias roupas que a cebola usa, né, do como ela se protege quando aquela casca seca, né, dos mistérios que aí você decifrando cada pétala da cebola. Enfim, é um poema que vai mostrar esses saberes sensíveis, esse olhar diferenciado. E aí você vai pegar, tá vendo? Tem o sapato aqui, você tá vendo só um sapato ou você tá vendo outras coisas mais, né? Qual o olhar sensível que você vê aqui
né? Um sapato nas pedras à beira-mar. Depois isso aqui, para ser franco, eu nem sei o que é. Eu acho que é uma esponja, um brinquedo, uma esponja de nadar, parece, não sei, tá? E aqui uma laranja morgó, ou margote, que dá um trabalho danado de descascar, né? Mas esses gomos, essa pele, essa acidez, né? Essa beleza toda, olha como a pele da laranja, né? A casca da laranja é uma pele lisinha, muito bem feita, né? Um mistério, né? Esse é um olhar sensível, um olhar estético, tá bom? Então você vai escrever, fazer uma ode, ou seja, um pequeno relato, olhando de outro jeito, com outro olhar, além do sapato, além da esponja, além da laranja, ok? Você vai aprofundar a sua visão estética. Depois da página 89, tem um texto aí que vai mostrar uma peça de teatro. Aqui, ó, assista eu, certa vez, a representação de uma tragédia em companhia de um filósofo. Então, a partir desse exercício, né, você não vai fazer debate porque você não tem com quem você conversar, mas você vai pensar, então, né, pensando aqui nos exercícios que você fez na página 88, o que vai acontecer aqui? Esse texto é um diálogo que tem de uma cena de teatro. Então, num local, ele é muito bem aceito, as pessoas gostam, aplaudem, falam, ó, que texto maravilhoso, que profundo. Chega num outro país, eles vão fazer esse mesmo texto, os caras vão falar, esses caras são loucos, sem noção, que merda que é isso aí. Por quê? Porque o significado, a sensibilidade cultural daquele povo, ele entendia melhor essa relação da interpretação do texto, essa história. Já para o outro povo, a visão estética, o que é a visão estética, né? A estética é o quê? É uma singularidade, ou do seu corpo, da roupa que você usa, ou do seu jeito de ser, né? Qual é o gosto estético que a mídia vende? Pessoas magras, né? Cabelos lisos, calça jeans, roupa jovem, não é isso? O que é feio? Gordo, roupas largas, sapatos velhos, não é? Carecas, não é verdade? Enfim, tem toda uma produção estética, uma maneira de ver a singularidade. Só que as pessoas não são só casca. Quando você vê a questão estética, você também vê o que? O gesto que o professor está falando, a maneira com que o professor fala, o jeito do professor olhar, a maneira da gente se comunicar. Isso desconstrói alguns padrões, algumas imagens estéticas que alguém falou para você e cria uma nova forma de você perceber as coisas. Então, o olhar estético seu, ele vai além só dessa primeira imagem. É por isso que você não pode julgar as pessoas e falar gostei, não gostei, ou eu não gosto daquilo. Você não experimentou, você se perguntou e por que não? Você trocou ideia e aí já deve ter acontecido com você. Você vê uma pessoa estranha, até o jeito de usar a roupa, depois você vai se acostumando. Nossa, não é tão ridículo assim. Nossa, até que legal, eu vou até usar isso. Ou olha o jeito daquela pessoa falar, olha o jeito daquela pessoa andar. Tudo isso compõe uma mensagem estética, né? Por quê? Porque estéticas são práticas racionais, né? Voluntárias, que acontecem voluntariamente. Tá vendo o meu jeito de falar, o meu gesto, o meu tom de voz, né? Isso tudo compõe a minha barbicha, meus olhos, minhas ruguinhas, e a minha roupa, olha, meus pelos nas mãos, enfim, tudo isso aqui, mais a minha alma que fala esteticamente com você aí. Você entende? Isso tudo compõe, então a estética é uma composição da alma, né? Ok? Não é só essa questão da carapaça, tudo bem? A partir das aulas de leitura, elaboram em grupo manifesto revelando suas opiniões acerca de um tema de interesse coletivo. Tem os QR Codes aqui, ó, isso que eu acabei de falar para você. Então você vai fazer uma história, né? Você vai criar uma história, desculpe, você vai elaborar um manifesto, vai fazer um texto, né? Acerca de um tema de interesse coletivo. Por exemplo, vamos pegar lá, você escolhe um tema de interesse coletivo. O que é um tema de interesse coletivo? Vamos lá? Aulas de educação física. Todo gosta, não é? Um texto de interesse coletivo, um manifesto. Esporte, não é? Um manifesto de interesse coletivo. Saúde pública.
Saúde, né? Você escolhe lá que tipo de saúde você acha que falta, que você precisa fazer um manifesto, né? Enfim, né? Ter teatro nas escolas ou nos bairros, né? Você quer produzir um manifesto onde você pede alguma coisa, né? Ou seja, você vai cobrar uma demanda que está faltando no nosso cotidiano, né? Ou você pode fazer uma denúncia também, criticando o racismo, a misoginia, que é a discriminação da mulher por salário, por ser mulher, enfim, por todo esse composto, né, que o machismo faz, não é? Então, você pode fazer um manifesto. Você pode fazer através de um cartaz, se você quiser fazer para mim, ou você pode fazer através de um texto, como se você estivesse manifestando coletivamente, tá? Entendeu o que é um manifesto? Não, mais cultura. Aí, lógico, você vai dizer, né, lá dentro do manifesto, por que você quer mais cultura e que tipo de cultura. Skate, né, hip hop, área de lazer no seu bairro, piscina pública. Dá para você fazer um manifesto legal. E aí você pode acionar o QR Code, ou você procura aí na internet, tem esses temas aí, ó. Tá vendo? Então, você vai ver aí, tem Manifesto Antropófago, né? Free Victor Pisalbai e o Futuro das Coisas, né? Você vai entrar aqui e depois você vai entender o que é um manifesto, tá bom? Ok? Então, é a formação de uma ideia, né? Manifesto, antes de tudo, gente, é educação e informação. Quando você faz um manifesto, você está educando e está informando as pessoas, entendeu? Então, eu estou educando. Nós precisamos, aqui na nossa região, de uma área pública, uma praça pública que atenda as crianças. São um exemplo, né? Precisa ter isso. Para quê? Para que as crianças tenham lazer, para que elas sejam felizes, para que elas tenham saúde. Entendeu o que é um manifesto? Você pode criar uma chamada e escrever um manifesto para a gente, ok? É isso aí que a gente quer, tá bom? Ok? Então, lembrando você que estética, então, é toda uma prática racional, mas que compõe o físico e compõe a sua alma, ok? Quando você vai ver uma obra de arte, por exemplo, você vê o que é uma questão estética, né? Eu peguei um pequeno trechinho aqui, ó. Estética da existência. Ela deve ser entendida como as práticas racionais e voluntárias pelas quais os homens não apenas determinam para si mesmo regras, não só para que a gente determina regras para a gente, regras de conduta, desculpe, é um comportamento ético, tá? Então, um comportamento estético, além de tudo aquilo que eu falei para você, por exemplo, como é que eu vou consumir produtos na natureza? Eu vou lá, vou comprar e jogar a embalagem fora? Não, eu vou reciclar a embalagem. Para que eu vou comprar um monte de roupa, né? Vou comprar só o que eu preciso. Também é um comportamento estético que revela, lembra que eu falei da sua alma? Revela como que é a sua alma, os seus valores, né? Faz parte da sua ideologia, né? Então, como também buscam o valor estético, busca transformar e modificar seus seres singulares e fazer de suas vidas uma obra de arte. Olha que bonito! Que sejam portadores de certos valores estéticos que correspondem a certos critérios de estilo. Qual é o seu estilo, né? O meu estilo é humanista, tolerante e que gosta do quê? De bom papo, de boa conversa, de brincar e de ser feliz. Meu estilo é ser humano e considerar o outro um ser humano legal. E se esse é meu estilo, é dessa maneira acolhedora que eu vou dizer para você tchau, faça as atividades, assista a teleaula e enviem para mim no Google Classroom, tá? Abraço, me chamem no chat, fiquem com Deus, sintam-se abraçados, não esqueça, tá? Ideologia, existe a ideologia clássica e a ideologia do senso comum. A ideologia de classe, o Karl Marx vai dizer que é uma ilusão onde as classes dominantes querem o quê? Explorar as outras classes.
crítico, perdão. A ideologia crítica é essa que o Karl Marx diz e outros filósofos que diz que, né, a ideologia é um conjunto de valores que cria uma ilusão em você para que os outros sustentem um poder político em você de aceitação da sua condição social, de classe social, um conjunto de ideias que satisfaz a dominação. E quando ele toma consciência disso, ele diz que se você tomar consciência disso, você vai defender uma sociedade de classes, entender que você é a classe baixa e que você não quer uma sociedade de classe, você quer uma sociedade igualitária. Daí ele foi para o socialismo. Os clássicos já dizem não. É um conjunto de ideias que forma todo um arcabouço ético, onde vai me dar, assim, parâmetros para fazer, vestir, propagar, divulgar e pertencer àquelas coisas, àquele grupo que comunga desses mesmos valores. Tá bom? Tchau, um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.